Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração. É um prazer novamente poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, agora na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição 41, que tem como título Vencendo as Síndromes de Natanael e Pedro. As passagens bíblicas se encontram em João, capítulo 1, versos 43 a 51, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos de 1 a 48. Eu não farei essa leitura aqui, eu espero que os irmãos façam em casa, até porque é uma leitura muito extensa, mas nós vamos focar aqui nessas duas passagens, nesses dois textos, e eu quero compartilhar com os irmãos, né, essa lição, uma lição que parece que foi escrita hoje, né, dado ao tema e ao que nós estamos vivendo esses últimos dias aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né, quando George Floyd foi assassinado por um policial branco e levantou-se novamente, ou pelo menos trouxe novamente à discussão a questão do preconceito e a discriminação. E essa lição da Escola Bíblica Dominical vai falar justamente sobre isso. Então, nada mais atual, um tema, né, que foi escrito pelo pastor Jackson já há alguns meses, e eu não acredito que seja coincidência, porque nos planos de Deus não existe coincidência, tudo a Bíblia diz que concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e caiu para nós hoje o estudo dessa lição. Nada mais apropriado do que um tema como esse, quando as sociedades estão discutindo a questão da discriminação, né? Quando a gente ouve falar sobre discriminação, nós logo pensamos a discriminação racial, né? Que normalmente que mais se apresenta, que mais é dita, que é mais falada. Mas existem outros tipos também, né, de preconceito e discriminação. E no texto que nós lemos, e os irmãos devem ter lido em casa aí, fala sobre como é que nós então podemos, né, e como que nós devemos fazer para superarmos os preconceitos, né, e consequentemente não sermos discriminatórios também, porque a discriminação ela vem pelo preconceito, né, o pré, algo que é anterior. Então, normalmente quem discrimina outra pessoa é porque essa pessoa está com um pré-conceito, ou seja, um conceito anterior, não é? Que muitas vezes é formulado pelo meio onde ele vive, né? Pelas correntes ideológicas que ele adota como princípio para as suas vidas. E o autor, o pastor Jackson, fala sobre essa característica, né, do ser humano. E ele faz uma introdução aqui na revista, ele fala sobre o mineiro, né? Aliás, já várias lições que ele vem falando que essa característica do mineiro, ela foi construída, né? Ela foi fabricada, como ele mesmo coloca aqui na lição, muitas vezes influenciado até mesmo pela questão geográfica, né? Pela geografia, a questão do relevo, a questão das montanhas e dos vales, né? Quando aqui nós temos esse privilégio, né, de que podemos enxergar as pessoas que estão chegando de longe, né, porque a nossa terra é uma terra montanhosa, então nós podemos ver quem é que está chegando, né, quem está andando pelos vales, e quando essa pessoa chega até o convívio aqui nos arraiais, nas cidades iniciantes, né, aqueles primeiros moradores já tinham uma noção de quem é que estava vindo, né? Então, se essa pessoa se colocava como uma pessoa boa, como uma pessoa, enfim, correta, às vezes não correspondia com aquilo que o mineiro tinha visto, né, de longe. Mas veja, a visão que ele teve também foi a visão de longe. E quando a pessoa chega perto, né, ou chegava perto, né, aquela visão que ele tinha modificava-se. É mais ou menos por aí que nós vamos caminhar, né? E muitas vezes nós também somos preconceituosos. Muita gente diz assim, eu não tenho preconceito, tal. Você pode talvez não ter preconceito racial, mas em algum momento da sua vida você teve um outro tipo de preconceito. Como, por exemplo, Natanael. No texto de João, capítulo 1, versos 43 e 51, quando foi dito a Natanael que Jesus, o Messias, havia chegado, né, estava começando o seu ministério,
Natanael saiu com a seguinte frase: quem é Jesus? E quando ele soube que era de Nazaré, né, inclusive a indagação dele é esta, né? Como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso é uma postura preconceituosa. Achar que pelo fato de ter nascido em Nazaré, né, não se possa ter alguém com estrutura, né, não se possa ter alguém com princípios, e muito mais ainda se tratando de Jesus, né? Natanael teve um preconceito que vai para além da natureza nacional, regional, um preconceito que é muito comum no nosso meio nos dias de hoje. Os irmãos devem se lembrar na campanha de presidente em 2018, né? Quando se atacou muito os nordestinos, né? Achar que pelo fato de ter nascido no Nordeste, né? Lá não tem boas pessoas, enfim. Mas eu não quero entrar nesse meio aqui agora, né? Porque não é o nosso objetivo, mas mostrar que mesmo achando que não há preconceito, nós temos preconceitos, né? Talvez não seja aquele preconceito racial, como agora estamos vivendo aí, né? O George Floyd, o menino João Pedro, né? Agora o menino que caiu lá, o Miguel, né? Então nós vemos sim que muitas vezes o preconceito ele está disseminado, né? Ele está enraizado e muitas vezes vem camuflado até. Quando nós colocamos isso para o campo bíblico, para o campo religioso, esse preconceito ele se torna mais latente, né? Se torna mais evidente. Então, na lição aqui 41, o pastor Jackson diz: é preciso que nós superemos os preconceitos para demonstrarmos que nós somos realmente pessoas mudadas, né? Pessoas transformadas, pessoas modificadas. É preciso superar preconceitos e discriminação. Muitas vezes o preconceito, a discriminação, ela é por falta, às vezes, de informação, não é? Nós não temos uma informação, não temos assim dados, né, a respeito de um grupo, de outras pessoas, enfim, qualquer situação, e tomamos uma posição, muitas vezes, que não diz e não condiz com a nossa nova natureza, né? Nós somos pessoas transformadas. E Natanael foi preconceituoso, pelo que Natanael ele não tinha totais informações a respeito de Jesus. Então, o que ele precisaria ter? Informações. Ele precisaria de se informar primeiro, né? Saber primeiro quem é, né? Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Nós rotulamos as pessoas, nós rotulamos os grupos, nós falamos das pessoas como se nós tivéssemos todas as informações a respeito dessa pessoa, desse grupo, enfim. E muitas vezes nós equivocamos, porque não conseguimos nos inteirar, né, a respeito das pessoas e dos grupos. Então é preciso, irmãos, tomarmos cuidado. Precisamos superar preconceitos de qualquer natureza, não só, né, agora racial, de gênero, não é? Enfim, social, mas qualquer que seja esse preconceito, né? Nós temos que superar. E Natanael, ele revelou isso, né, na sua atitude, talvez também por causa da generalização. Veja só, não é? Nós costumamos dizer, né, tem até um ditado entre nós que diz assim: filho de peixe, peixinho é, né? Seja para o bem ou para o mal. Mas isso não quer dizer que realmente quem é filho de pastor, como eu sou, vai ser pastor, né? Quem é filho de traficante vai ser traficante. Eu lembro de um aluno de medicina lá da Bahia, Marcelo, né? Ele nasceu num ambiente hostil, numa favela de Salvador, na periferia, envolvido ao seu redor havia muitas situações ilícitas, mas ele se manteve firme no propósito de estudar e se tornou um médico. E no primeiro ano de exercício de medicina, ele foi assassinado brutalmente. Por quê? Porque ele estava caminhando por uma rua
e por conta da generalização, ali vai um negro, não é? Então ele é traficante, ele é favelado, ele é criminoso, ele é isso, ele é aquilo, e ele foi assassinado brutalmente pela polícia. Então a generalização, quando você olha alguém vestido diferente de você, você diz, nossa, ele não, né? Ele não serve, ele não é alguém, ele não presta, né? Porque ele não vai de terno na igreja, ele não vai de calça social, ele não usa carro tal, né? Então, o preconceito também é por conta disso, da generalização. Porque alguém que estava vestido assim, assim, né? Estava com assim, não quer dizer que seja todo mundo, né? Então, Natanael generalizou. Talvez na sua experiência, não sei, né? Na sua experiência cotidiana, ele pode ter tido uma decepção com as pessoas lá da Galileia, né? E aí ele diz, não, como é que pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Ele generalizou. Talvez por uma experiência negativa, ele achar que na Galileia não há pessoas, né, que tragam o bem, pessoas que façam algo, pessoas que tenham algo a acrescentar, que tenham algo para mostrar. Então Natanael foi preconceituoso. Por quê? Porque ele não se informou, não se inteirou, ele generalizou, né? Julgando todos serem iguais. Enfim, ele teve uma atitude talvez muito preconceituosa. Talvez não, teve uma atitude bem preconceituosa. Então, o pastor Jackson, ele demonstra muito claro aqui na lição, né, quando ele diz que o preconceito ele está presente, né? Não é possível mais nós vivemos numa sociedade que haja desta forma. E o segundo ponto também, meus irmãos, que o pastor Jackson nos traz como lição para a nossa vida, é que nós precisamos estar abertos às novas possibilidades. Que possibilidades são essas? Né? Eu fiquei pensando, né? Que possibilidades seriam essas? Possibilidades de vida, né? Outras possibilidades de alcançarmos pessoas para Cristo, possibilidades de pensarmos em algo que seja diferente daquilo que nós já experimentamos e vivenciamos e que não deu certo. Precisamos estar abertos para novas possibilidades. As experiências que nós temos, elas servem, elas ajudam, sim, sem dúvida. Nós não podemos desprezar tudo aquilo que nós já vivemos. Mas as experiências, elas não podem ser eternamente como base, como únicas fontes para nós. Nós temos que a cada dia experimentarmos novas possibilidades. Por exemplo, essa agora, eu estou dando a lição para os irmãos aqui através da internet, através de uma câmera, com o auxílio do irmão Elias aqui, né? Veja só, eu nunca imaginei que eu poderia dar uma lição, ensinar ou, enfim, compartilhar com os irmãos através de um meio que até então não era o nosso métier, não era o nosso comum, não é? Nós tínhamos só uma forma, que era essa forma direta, né? As pessoas estarem lá na classe. Nós podemos até mudar a forma das cadeiras, mas em pensar métodos, enfim, recursos, didáticos, etc. Mas o ensino sempre é aquele direto, né? Olho no olho, toque, enfim. Agora não, agora nós estamos aqui diante de uma câmera, né? Compartilhando. Então nós precisamos pensar em novas possibilidades, porque o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica e, portanto, eu penso que a igreja também deveria ser dinâmica, não é? Em pensar possibilidades de alcançarmos as pessoas, né? Não ficarmos só no preconceito, na discriminação, pensarmos possibilidade de como vencer, inclusive, a nossa própria falta de visão, o nosso próprio preconceito. Talvez eu deixe de falar para muita gente por conta da visão que eu tenho, né, das pessoas. Eu não me aproximo de alguém que esteja sujo porque eu vou dizer, ele está sujo, ele deve ser um mendigo. Você não sabe, às vezes ele está voltando do trabalho, não é? Ele se sujou todo, não é um mendigo, mas de longe a gente faz toda essa rotulação, né? E acabamos discriminando as pessoas. É preciso estar aberto, irmãos. A igreja,
ela só se tornou igreja e chegou até nós porque ela esteve aberta às novas possibilidades, né? Até há pouco tempo lá na igreja mesmo, alguém estava falando sobre a questão do uso da Bíblia. Acho que foi o próprio pastor Jackson mesmo, né? Falando sobre o uso da Bíblia. Ele diz até, brincou, falou assim com a gente lá na classe, né? Então seria preciso que nós carregássemos as tábuas da lei aqui debaixo do braço. Moisés recebeu a lei e escreveu na pedra, né? E aquilo serviu como referência para o povo. E a igreja foi dinâmica, o povo foi dinâmico, chegou ao ponto de a Bíblia ser escrita em papiros e depois no papel, e hoje está no celular, né? Então, se eu for uma pessoa que pensa assim, não, coisas novas não servem, não presta, eu vou ficar então no tempo lá com Moisés. Então, eu teria que carregar as tábuas da lei debaixo do braço, não é? Nós temos que pensar que aquilo que serve para nós dinamizarmos, né, dar um salto de qualidade para que as pessoas sejam atraídas. Não vamos atrair as pessoas só com festa, né? Existem muitos métodos de evangelismo, mas nenhum é melhor e perfeito e provável quanto o método que Jesus implantou, né? Que o método de Jesus é aquele que a pessoa teria que ir até a outra pessoa, levar o evangelho e ali vivenciar com a outra pessoa, não é? Há muitos métodos, só de método de evangelismo eu tenho acho que 7 ou 8 cursos, não é? E cada um diferente um do outro. Mas o único que é eficiente e eficaz, eles podem nos servir sim, mas o que é mais eficaz é aquele método direto, que você fala com a pessoa olhando no olho, né? Dizendo a ela, às vezes até com a sua própria vida, não só com palavras, mas às vezes com a sua própria vida, falarmos para a pessoa. Então, nós temos que estar abertos às novas possibilidades. Se nós ficarmos presos, né, ao que nós somos apenas, nós vamos ficar como aqueles que soam, mas não produzem som, né? Nós temos que sair, nós temos que ser, e para isso nós precisamos estar abertos para novas possibilidades. Ouvimos a respeito de Natanael, que foi uma pessoa preconceituosa, né? Que foi assim, que agiu de forma que não se esperava de alguém, né, que ouviu a respeito de Jesus. E o outro exemplo que o pastor Jackson se refere aqui na lição também, que agiu com preconceito, foi Pedro, que aí já é o outro texto, né, que é o texto de Atos capítulo 1, versos de 1, Atos capítulo 10, versos de 1 a 48, né, que é o momento quando Pedro tem uma visão, né? Pedro tem uma visão em que é colocado para ele, né, um lençol com vários animais e o Espírito Santo diz a ele para que pegue um daquele animal, mate e coma. Pedro disse, não vou comer. Por quê? Porque a tradição, porque a lei cerimonial o proibia. E Pedro estava relutante em obedecer o Espírito Santo, porque pela lei cerimonial, ele não poderia lançar mão daqueles animais para se alimentar. Mas acontece que quem estava dando ordem era o próprio Deus, através do Espírito Santo, né? Pegue e coma, não é? A forma, né, como Deus coloca para Pedro, não se podia, não se esperava que ele discutisse isso, não é? Porque Deus, ele está acima da lei cerimonial, né? E Pedro sabe muito bem disso, mas, como eu disse no início, às vezes nós obscurecemos o nosso coração em entender a palavra de Deus, né? Então Pedro também é um outro exemplo aqui. Ele ele agiu com discriminação. Ele discriminou aquela palavra do Espírito que disse a ele para comer, né? Então o texto que serve de referência mostra claramente, né, a relutância de Pedro em não comer, né?
Pedro tem uma visão, né? E interessante que essa visão em que ele recebe para poder comer, ela sucedeu 3 vezes. O verso 16 diz que ele sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam e estavam ali hospedados, se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E o texto continua dizendo que Pedro então foi para a casa de Cornélio. Então o significado daquela visão era a oportunidade que Deus estava dando a Pedro de pregar fora dos arraiais, fora daquele convívio confortável que Pedro tinha, né? De estar ali junto com os seus, com os judeus, que é muito fácil, né? Falar e pregar para aqueles que estão, né, ao nosso redor, que é do nosso convívio, que tem uma certa, né, convivência conosco, mas Deus está convocando para que nós superemos essa barreira da discriminação que vem, né, pela falta de informação, pela generalização, e rompamos essa barreira e falemos do amor de Deus às outras pessoas, né, para não agirmos de forma discriminatória, porque eu não sei quem vai ser salvo. Você sabe? Não sabe, né? Então nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas. Seja o homem vestido de terno de 20 milhões, de 6 milhões de dólares, né? Aquele que está lá vestido com, enfim, com panos, maltrapilho, não é? Nós temos que falar do amor de Deus. E essa foi talvez a experiência mais rica da sua vida. Pedro teve uma experiência que tão logo aconteceu a visão, já de imediato os homens vieram procurá-lo para que ele fosse pregar lá na casa de Cornélio. E aí ele pôde então fazer, né, a percepção daquela visão, de ter a percepção daquela visão. O que estava acontecendo? Irmão, nós temos que ter a mente muito aberta. Mas não é para mudanças de hábito, como diz o filme lá, não. É mudanças de atitude, mudanças de prática, né? Nós temos que estar aberto às mudanças para que nós possamos mostrar para este mundo agora, nos nossos dias, que nós somos pessoas da luz, servos do Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto, né, que é nos apresentado aqui na lição, nos fala a respeito que nós precisamos reconhecer que há algo bom nos outros. Ou seja, está indo na mesma linha, né? Precisamos superar os preconceitos, a discriminação, precisamos estar abertos às novas possibilidades, precisamos agora enxergar. O pastor Jacques colocou como título ver algo bom nos outros. Eu diria que não é só reconhecer algo bom, mas enxergar, não é? Porque você pode reconhecer. Agora, enxergar pressupõe que você se aproximou dessa pessoa a tal ponto, né, que você é capaz de, pela sua percepção, né, que só a palavra de Deus nos dá, que é o equilíbrio, de entender que aquela pessoa, ela pode talvez não ter o amor de Deus, mas ela é uma pessoa boa aos olhos dos humanos, né, da sociedade, mas que ainda ela precisa do amor de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, as desculpas e justificativas se tornaram parte constituinte do ser humano. O pastor cita aqui na lição Thomas Hobbes, que é
um autor, um filósofo, matemático, inclusive, que diz que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o provocador da sua própria ruína. E ele escreveu um livro que chama-se Leviatã, que inclusive tem inspiração lá no livro de Jó, né? Em que ele demonstra pela sua teoria que para conciliar os conflitos entre nós, era preciso a existência de um Estado forte, com leis, e que as pessoas seguissem esse Estado forte, com leis. Todos devem obedecer esse Estado. Por quê? Senão haveria conflito, né? Haveria disputa, haveria guerra. Como os homens não querem guerra, então ele diz, foi necessário que os homens fizessem um contrato, ele chamou de contrato social, onde eu respeito a lei e você respeita a lei, né? E essa lei é o Estado. Então esse Estado governaria a todos nós. Inclusive Thomas Hobbes é a favor do absolutismo, que para ele então seria essa figura do Estado seria o rei, né? Somente o rei poderia fazer isso. Mas ele chamando atenção para isso, ele está procurando demonstrar que independentemente das teorias que nós utilizamos para o nosso convívio diário, nós precisamos ter como nosso Senhor, como nosso dono, o nosso Deus. Muitos aí estão citando, né, que toda autoridade proveniente de Deus. Então, se toda autoridade é proveniente de Deus, quem está acima dessa autoridade? Deus, né? Portanto, eu vou colocar como Senhor e dono da minha vida, Deus, né? Eu vou obedecer às regras, eu vou obedecer às leis, mas Deus está acima de qualquer coisa. Precisamos reconhecer que há algo de bom nos outros. O homem, ele teoricamente pode ser sua própria ruína, né? Mas Deus utilizou o homem para falar da palavra. Então, irmãos, eu creio que há muitas coisas para serem ditas, né? Porque não se encerra aqui apenas numa lição. Eu sei que muitas coisas outras poderiam ser ditas, mas o nosso tempo também é curto. Eu quero parar por aqui. Eu quero deixar os irmãos que continuem fazendo essa reflexão, né? Continue utilizando a palavra do Senhor, né? Usando como referência a revista, que é um bom norteador para nós chegarmos a este ponto de estatura de varões perfeitos. E que a graça e a paz estejam em cada coração. Amém? Fique com Deus. Bom domingo.